e não concordam com os 66 livros que são adotados e apoiados por todos os evangélicos. Tópico 3, a forma de comunicação. O processo de comunicação divina aos profetas do Antigo Testamento se desenvolveu por meio da palavra e da visão, do som e da imagem. Jeremias 1, de 11 a 13. A revelação aos apóstolos do Novo Testamento veio diretamente do Senhor Jesus Cristo, Gálatas 1, 11 e 12, 2 de Pedro 1, 16 e 18, 1 de João 1, 3, e do Espírito Santo, Efésios 3, 4 e 5. A frase veio a palavra do Senhor, veio a minha palavra do Senhor, ou fraseologia similar, tão frequente no Antigo Testamento, diz respeito a uma revelação direta, externa e audível. Essa forma de comunicação não aparece no Novo Testamento na comunicação divina aos apóstolos, exceto uma única vez no ministério de João Batista. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, Lucas 3, 2. Pois ele é o último profeta da dispensação da lei, Lucas 16, 16. Bom, Deus falou de diversas maneiras, continua falando de diversas maneiras. Agora, quando ele vem para mandar escrever alguma coisa na Bíblia, então difere um pouco o Antigo Testamento do Novo Testamento, porque no Novo Testamento nós temos a presença do próprio Jesus Cristo. Então os evangelhos foram escritos vendo Jesus, os apóstolos escreveram, Lucas escreveu, Marcos escreveu, sabendo que fazendo uma pesquisa, relembrando então, as pessoas se lembravam do que Jesus fez, do que Jesus falou, e foram escrevendo, Então foram os evangelhos assim escritos. As cartas Paulo escreveu, conhecendo pessoas também que andaram com Jesus, conhecendo a história de Jesus, pesquisando e contando, narrando então o início da igreja. O Lucas fez isso, um trabalho de pesquisa, tanto no seu evangelho quanto no livro de Atos dos Apóstolos, contando o início então da igreja. Depois temos as cartas do apóstolo Paulo, ele contando então a sua própria experiência e também da sua equipe de evangelização. Depois nós temos aí então os escritos de alguns que escreveram cartas endereçadas às pessoas e epístolas endereçadas à nação, ao povo em geral. E temos a revelação do próprio Jesus Cristo para João, em Apocalipse. Então são vários os escritos e a maneira de receberem esse escrito diferenciou do Antigo Testamento, que lá no Antigo Testamento vinha a palavra de Deus, vinha uma visão, vinha uma imagem, um sonho, e assim os profetas foram escrevendo, tendo como principal o Moisés, que escreveu aí os 5 primeiros livros da Bíblia. Dentre os outros profetas se destacam principalmente aí Isaías e o Jeremias. Agora, sempre quando você vê alguma coisa que foi escrita e que vai acontecer no futuro, então quando eles escreveram, são coisas que vão acontecer no futuro. Então todos eles foram usados pelo Espírito Santo num dom chamado palavra de sabedoria. O que é isso? É uma palavra que Deus dá a respeito do futuro. Então Deus sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, e Ele então revela algo que vai acontecer no futuro. Sempre que isso acontece, é uma manifestação do Espírito Santo chamada palavra de sabedoria. É uma revelação do que vai ocorrer. E aí Deus vinha, revelava isso e o homem escrevia isso. Sempre, então, olha só, a inspiração é do Espírito Santo. Então Pedro diz que os escritores foram inspirados pelo Espírito Santo, e Paulo diz que aquilo que ele escreveu foi soprado pelo Espírito Santo. Então a inspiração do Espírito Santo é que veio até eles para que eles pudessem escrever. Todos os quase 40 autores aí da Bíblia. Todos que escreveram a palavra que está na Bíblia. Na parte 2 nós temos a inspiração divina. Tópico 1, a inspiração divina. Tópico 2, uma avaliação exegética. Tópico 3, a autoridade. Tópico 1, então, a inspiração divina. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra grega aqui traduzida por inspirada por Deus, ou divinamente inspirada, é theopteleios. Ela só aparece uma única vez na Bíblia, vinda de 2 palavras gregas. Theos, que é Deus,
e pneu, que é respirar, soprar. Isso significa que o texto sagrado foi soprado por Deus. A palavra teopneustia significa inspiração divina da Bíblia. No dicionário contemporâneo da língua portuguesa, de Carlos Zaletti, o termo quer dizer inspiração divina que presidiu a redação das Sagradas Escrituras. José, historiador judeu, e Filo de Alexandria, disseram que as Escrituras são divinamente inspiradas, mas usaram outros termos. Então o que ocorreu? As pessoas que escreveram a Bíblia foram escrever. É como então lá o Espírito Santo viesse, é o sopro de Deus. Olha, quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, a Bíblia diz que ele assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Olha lá, no dia do Pentecoste, quando eles receberam o batismo do Espírito Santo, ouviram um som como de um vento. É como se Jesus lá em cima soprasse sobre eles. Eles receberam interiormente o Espírito Santo quando Jesus os visitou logo após a ressurreição. E agora, no dia de Pentecostes, eles receberam o batismo do Espírito Santo. Foram revestidos de poder. Receberam o poder para pregarem o Evangelho por toda parte. A autorização de Jesus para pregar o Evangelho por toda parte. Então veja só, esse sopro vem de Deus. Então, o mar vermelho se abriu. O que diz lá? O vento veio e abriu o mar. Olha aí. Então é muito importante saber isso, dessa ação de Deus. É o sopro de Deus. E para se inscrever, e para ser escrita então a Bíblia, a palavra de Deus, o Espírito Santo é quem soprou isso sobre as pessoas. Eles iam escrevendo, e a inspiração para escrever, o que escrever, então foi dado pelo Espírito Santo. E assim a Bíblia foi escrita. Vamos em tópico 2, uma avaliação exegética. Estamos acostumados com duas traduções. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. E outra tradução diz: toda escritura é divina, inspirada e proveitosa. Então ambas as versões são permitidas à luz da gramática grega, mas a primeira é a mais precisa, pois a conjunção grega kai, que é o i, aparece entre os dois adjetivos, inspirada e proveitosa. Isso significa que o apóstolo está afirmando duas verdades sobre a Escritura, a saber, divinamente inspirada e proveitosa. E não somente uma dessas duas coisas. Dizer que toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa pode dar margem para alguém interpretar que nem toda Escritura é inspirada. Olha, o que é a exegese bíblica? A exegese consiste em compreender um ou mais textos bíblicos em sua forma e em sua essência, através de um trabalho então minucioso de explicação e interpretação, usando vários recursos e instrumentos científicos para entender os contextos históricos e literários do texto sagrado. A exegese distingue-se de outras interpretações bíblicas pelo seu caráter mais científico, detalhado e aprofundado. Então, no texto aqui foi feito o quê? Uma exegese, para ver o quê? Para estudar o real sentido. Porque às vezes a pessoa pode ler aqui e pensar assim: então uma parte da Bíblia é inspirada e outra parte não é. Não é isso. Aqui está dizendo que toda a Bíblia, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. E ela tem esses dois adjetivos colocados aí, segundo então a palavra de Deus. O que a palavra de Deus então é o quê? Ela é inspirada por Deus e ela é proveitosa para a nossa salvação em Jesus Cristo. Tópico 3, a autoridade. A autoridade da Bíblia deriva de sua origem divina. O selo dessa autoridade aparece em expressões como: assim diz o Senhor, Êxodo 5:1, Isaías 7:7. Veio a palavra do Senhor, Jeremias 1:2. Está escrito, Marcos 1:2. Isso encerra a suprema autoridade das Escrituras com plena e total garantia de infalibilidade, pois a Bíblia é a palavra de Deus. Marcos 7:13, 1 de Pedro 1:23-25. Olha, Jesus diz que a Bíblia é indestrutível e que ela jamais passará. Mateus 5:17-18. Olha, diz que ela é infalível ou não pode ser anulada. Olha aí, João 10:35. Ela tem autoridade final. Veja Mateus 4:7-10.
E ela é suficiente para a nossa fé e prática. Veja Lucas 16, 31. Então por que a Bíblia tem autoridade? Por que nós temos que obedecer à Bíblia? Porque ela veio de Deus. Sua fonte, Deus. Foi escrita, inspirada por Deus. Então é a palavra de Deus para nós. Então ela tem autoridade. Na parte 3 nós temos inspiração plena e verbal. Tópico 1, inspiração plenária. Tópico 2, inspiração verbal. Tópico 1, então, inspiração plenária. Tal expressão significa que todos os livros das Escrituras são inspirados por Deus. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando afirma que toda a Escritura é divinamente inspirada. A inspiração da Bíblia é especial e única. Não existe na Bíblia um livro mais inspirado e outro menos. Todos têm o mesmo grau de inspiração e autoridade. Então tem gente que vai falar assim, eu vou ler só o Novo Testamento, não vou ler o Antigo. Então ele incorre num erro gravíssimo. Porque toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. E você deve ler toda a Bíblia. De preferência, leia a Bíblia todo ano. Sua vida vai mudar completamente. Então leia, todo dia você lê. Aí na hora que acorda de manhã, né, a gente receita 4 comprimidos. Você toma um comprimido de manhã, um comprimido na hora do almoço, um comprimido na hora da janta e um comprimido na hora de dormir. Olha aí. Um capítulo da Bíblia de manhã, um capítulo da Bíblia na hora do almoço, um capítulo da Bíblia na hora da janta e um capítulo da Bíblia na hora de dormir. Geralmente você faz aí 4 refeições, né? Aí tem o almoço e a janta e tem os lanches. Então, toda vez que você for se alimentar fisicamente, se alimente espiritualmente primeiro. Leia a Bíblia. Se você fizer isso, 4 capítulos por dia, com um ano você vai ler tranquilamente aí a Bíblia, todinha. Então faça isso. Um capítulo vai gastar 5 minutos só para ler. Então faça isso e você vai ver que a sua vida vai mudar completamente. Muitas vezes nós não temos ou não somos alguma coisa porque não sabemos que podemos ter e também não sabemos que podemos ser. Porque está na Bíblia e a gente não lê a Bíblia. Então é preciso ler a palavra de Deus. Então não podemos dizer, este livro é mais inspirado, esse é menos inspirado. Não, é o mesmo Espírito Santo que inspirou para ser escrito. Então aquela mensagem era para ser daquele jeito. Essa outra mensagem era para ser desse jeito. Tudo vai dar certinho do jeito que Deus quer. A Bíblia que Jesus e seus apóstolos usavam era formada pela lei de Moisés, os profetas e os escritos. Essa terceira parte é encabeçada pelos Salmos, Lucas 24, 44. O termo escritura ou escrituras que aparece no Novo Testamento refere-se a esse cânon tripartido, que é o mesmo Antigo Testamento de nossa Bíblia. Cabe ressaltar que o apóstolo Paulo, ao afirmar que toda a escritura é divinamente inspirada, se referia também aos escritos apostólicos. Então, que Bíblia Jesus usava? Então, era ali naquele tempo, eram rolos, né, de papiro, de pergaminho, papiros de uma planta, e pergaminho de peles de animais. Então, eram usados em rolos, né, de livros. Né? Então, era essa escritura que existia na época. Ainda não tinha sido escrito o Novo Testamento. O Novo Testamento, a nova aliança, é depois que Jesus vem, morre na cruz, ressuscita, aí que vão começar a escrever as primeiras coisas no Novo Testamento. Então só existia o Antigo Testamento, aí dividido em 3 partes, né, distintas. Veja só. Então a lei, os profetas e os escritos. Né? Então a lei basicamente é então Pentateuco, os profetas escreveram, que os profetas maiores e os menores, e aí vem os outros livros, como por exemplo o livro de Salmos, né? Vários salmos de várias pessoas que escreveram. Se montou então o livro de Salmos. Então, são vários os livros do Antigo Testamento que Jesus usava e ele citou vários livros. Jesus não citava capítulo e versículo. Não existia essa divisão, essa organização ainda. Ele dizia, no livro do profeta Isaías está escrito tal. Qual a obrigação de quem está ouvindo? Você quer realmente ver que se está escrito? Vai lá e leia para conferir. Não é?
Assim faziam os bereanos, né? Quando Paulo pregava lá, eles conferiam tudo lá, se estava escrito daquele jeito mesmo.